A gente paga um preço para cada decisão que a gente toma, mas o custo de não tomar uma decisão é geralmente ainda maior do que esse preço que a gente paga, né, das decisões. O que eu queria falar, cara, disso? Tem uma história que eu já contei algumas vezes, mas vale a pena recontar. Quando eu jogava futebol, a gente foi para uma penalidade e eu tinha treinado bem os pênaltis no dia anterior, chegou na hora de bater, eu não bati por nada, porque eu estava muito inseguro e eu tinha certeza que eu ia errar o pênalti. E, cara, só o fato de eu não ter tomado aquela decisão de bater o pênalti, logo eu já estava errando, assim, literalmente eu não ia ter oportunidade nem de tentar, né, acertar. E o que aconteceu foi com um zagueiro, que eu tinha certeza que estava menos capacitado para bater o pênalti, ele bateu, errou, e a gente foi eliminado do campeonato, né? E, cara, o que eu queria falar em cima disso? A nossa vida é feita de decisões. Desde a hora que a gente acorda, a gente tem que decidir, se a gente vai acordar na hora que o despertador toca, ou se a gente vai deixar mais 5 minutinhos o despertador tocar. A gente tem que decidir se a gente vai dar bom dia para a esposa ou se a gente vai sair sem falar nada. A gente tem que decidir se vai tomar banho, enfim, um banho mais relaxante, enfim, se vai botar a roupa tal ou outra, não sei o quê. Então, assim, é o tempo inteiro tomando decisão, o dia inteiro tomando decisão. E se a gente não tem muito claro, assim, essa visão da importância das decisões, e não só das decisões triviais, mas das decisões que são importantes, que são as decisões mais difíceis. Se a gente não toma essas decisões e a gente adia essas decisões, a gente está tomando a decisão de adiar e que já é uma decisão muito ruim, né? Ou não, enfim. Mas nesse caso específico, existem algumas decisões que a gente precisa tomar, e mesmo que seja difícil, seja uma conversa ruim, às vezes, a gente precisa ter, né? Porque são essas conversas, são esses temas difíceis, são essas coisas cabeludas que de fato fazem diferença na nossa vida. Porque se a nossa vida fosse traçada pelas coisas fáceis, a gente não era humano, a gente era um bicho, sei lá, né? Então, assim, a gente não pode ter medo, cara, das decisões difíceis. A gente não pode ter medo de errar. Acho que isso é um ponto muito importante de falar. É muito importante que a gente tenha, assim, vontade de errar, vontade. Nosso coração tem que estar inclinado para fazer e errar. E errar e rir do erro. Rir, cara. Porque você não vai acertar sempre, entendeu? E não tem coisa melhor do que você errar e rir das merdas que você faz, porque a vida é isso. Se você acha que você é um cara perfeito e que você vai só acertar, não preciso nem falar, você é um lunático e, não vai dar certo. Então, assim, tenha clareza que o erro vai acontecer e vai acontecer todos os dias, mas tenha muita vontade de levantar rápido e de querer acertar sempre, né? E de ter humildade de admitir os erros e de, falar pra galera, realmente errei, falar pro time, falar pra equipe, falar, fiz merda, não era isso que eu tinha que ter feito, pedir desculpa, pedir perdão. Cara, coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda do mundo é um homem pedindo perdão, né? Apesar de ser difícil, mas a coisa mais linda do mundo é ver um homem pedindo perdão para a esposa, pedindo perdão para o colega de trabalho, pedindo perdão para o chefe, enfim, faça isso. Não tenha justificativa. Justificativa é uma desgraça sem fim. Às vezes você vai conversar com a pessoa está toda armada, com todas as ferramentas possíveis para falar que não estava errada e que, na verdade, ela, enfim, que ela tinha entendido errado e que ela sempre acerta e tal. Isso é muito feio. E, assim, às vezes a pessoa que está ali se defendendo, ela não está se vendo, mas para quem está de fora e vê essa coisa acontecendo, é ridículo, né? É igual aquele filho pequeno, assim, que fica tentando se defender a todo custo, mas que não tem razão nenhuma, né, pelo que está falando. Então, isso é uma coisa que eu acho que é interessante, um tema interessante, que muitas vezes a gente quer apontar o erro para o outro, a gente não quer admitir nunca a nossa falha, e quem não tem essa humildade de reconhecer as falhas, não tem essa humildade de querer escutar das pessoas as falhas, né? Quando a gente pensa em feedback dentro dos negócios, né? A galera quer dar o feedback, mas receber feedback ninguém quer receber. Então, cara,
não faz sentido, entendeu? Um chefe que não está disposto a ouvir o que está fazendo de merda, porra, tá ruim, entendeu? Não tá certo. Você precisa escutar o que você está fazendo errado. As pessoas que estão do seu lado são as pessoas que conseguem ver, de fato, o que está acontecendo errado. A forma como você está tratando, a forma como você está orientando, o seu tom de voz. Enfim, se você não tiver humildade para querer escutar do seu liderado o que está indo bem e o que está indo mal, não, tá ruim, cara. Tá ruim. Então, a gente precisa ter isso também. Claro, né? Então, dentro desse tema de decisão, é muito importante a gente ter clareza de que a gente vai tomar decisões o tempo inteiro, ainda mais quando a gente fala de um dono de empresa, de um empreendedor, cara, é o tempo inteiro tomando decisão, o tempo inteiro tomando decisão. E se a gente adia a decisão, geralmente a gente está adiando decisão que não deveria ser adiada. Então a gente tem que pensar muito nisso, dos porquês que a gente está adiando decisão que precisa ser tomada. A gente precisa ter fome de tomada de decisão, principalmente nesses assuntos que são mais relevantes. A gente não pode adiar, a gente não pode ser aquele líder que fica procrastinando, né? E dentro desse tema também, eu acho que é fundamental a gente pensar o seguinte, cara. O líder, geralmente, ele está sempre cercado de pessoas que vêm o tempo inteiro para trazer soluções ou problemas. Geralmente são os problemas que a galera traz para você, né? E se você não tem uma capacidade de convicção, se você não tem uma convicção clara do que você está fazendo, do que te move a acordar todos os dias e ir para o trabalho, e, gritar gritar, confiar naquilo que você está sonhando e tal, as pessoas vão derrubar o seu sonho na primeira tentativa e vai tudo por água abaixo. Então, assim, uma coisa importante também nesse sentido de tomada de decisão e da liderança é ter clareza do que está te motivando a fazer o que você está fazendo, ter convicção do que você quer de fato e você não parar por nada, né? Claro, eu falei do feedback, escutar, ouvir as pessoas é importante, é fundamental, o líder tem que escutar as pessoas, mas queira ou não, ele tem que ter muita clareza do que ele está enxergando e comprar a briga com quem for daquilo, né? Agora eu vou dar o exemplo do Instagram. Porra, Instagram, bicho, cara, vai gerar conteúdo. Eu comecei a gerar conteúdo, tava vendo, eu comecei a gerar conteúdo 24 de novembro de 24, né? E eu me prometi, eu fiz uma promessa de fazer conteúdo até final de 2025, um Reels por dia. E, bicho, se você for entrar para um negócio desse e for esperar, se for depender de comentário positivo das pessoas que estão perto de você, cara, você vai parar no primeiro dia, porque geralmente a galera vai geralmente criticar, vai tirar onda, e é normal, todo mundo passa por isso, né? Mas se você não tiver clareza do que está te movendo, do que está te empurrando para fazer o que você está fazendo, na primeira oportunidade, na primeira crítica, você vai desistir e não vai fazer mais. Então, nesse sentido de decisão, de tomada de decisão, a decisão de um líder, né, tem que ser muito firme, muito clara. Cara, eu estou fazendo isso, por isso, por isso, por isso. E as pessoas, às vezes, nunca vão entender os motivos, não vão entender o contexto que te faz fazer o que você está fazendo, mas isso também você não tem controle. Entendeu? E às vezes a gente quer que, sei lá, quero que aquele meu amigo me incentive, que ele esteja do meu lado, aqui no meu projeto e tal, ou aqui nessa decisão, eu quero que, trouxe uma decisão para a mesa, eu tô com mais 4 pessoas aqui do time. Às vezes você vai estar sozinho numa decisão e tá tudo bem também, você não precisa ter o aval de todo mundo, na verdade a gente não tá aqui para agradar todo mundo, né? Então, assim, eu acho que esse desapego também da opinião dos outros, assim, no sentido de todo mundo estar junto com você e tal, isso é fundamental também, né? Pensando em liderança, porque a liderança geralmente é solitária. A visão que um líder tem para tomar decisão é a visão que ele construiu a partir das experiências que ele carrega desde de toda a história dele, versus a experiência que ele tem dentro do contexto da empresa que ele está e da experiência que ele teve durante a vida dele de trabalho, etc. Então, assim, a gente não tem que esperar que o time esteja junto em todas as decisões e que ele concorde com você, enfim. Mas é importante que a gente tenha muita convicção
daquela decisão que a gente tomou e que a gente tenha muita força para fazer aquilo e de falar não também, né? De falar, cara, beleza, até aqui a gente vai junto, daqui para lá também, se você não quiser estar com a gente, comigo, tudo bem, fique à vontade, né? Então, assim, faz parte também, né? Essas rupturas aí do relacionamento dentro do time, dentro da empresa, acontece também, às vezes a gente quer estar junto das pessoas, mas pelo contexto, pela necessidade, às vezes a gente não vai conseguir estar com todo mundo que a gente gostaria, né? Mas, para finalizar esse vídeo, eu queria deixar uma coisa, um olhar assim para a gente poder ter de liderança que é muito importante, que é um olhar da importância que um líder tem para a empresa, no sentido humano agora, humano. Cara, você convive com a galera que trabalha com você todos os dias e você tem uma obrigação de iluminar, de certa forma, essas pessoas para ser pessoas melhores. Não só dentro do trabalho, né, porque isso é bom, isso é fundamental que as pessoas evoluam dentro do trabalho, mas também como pessoas, né, nas suas casas, na família, com os amigos, com a namorada, com a esposa. Então, assim, isso é uma coisa que o líder tem que ter claro. Assim. E não é só. E aí, quando eu falo de líder dentro de um time, não é só com os liderados dele, mas principalmente com a galera que está ali no cafezinho, ali, a moça da limpeza e tal. A importância de você querer saber o nome dessa pessoa e você cumprimentar essa pessoa pelo nome é uma coisa maravilhosa. E não só cumprimentar, mas assim, querer ajudar essa pessoa a ser melhor, né? Promover um encontro onde você possa falar de valores, de princípios, etc. É uma coisa que eu acho que nós como líderes, a gente tem esse papel dentro da nossa empresa, né? Dentro da nossa casa, primeiro, mas dentro da nossa empresa também. De olhar para as pessoas que estão com a gente e, cara, dar uma formação, estruturar algo que eu consiga mostrar a minha visão de mundo, o porquê eu penso assim, o porquê que eu estou aqui, enfim, como que eu quero chegar onde eu quero chegar, por que eu faço as coisas do jeito que eu faço. Enfim, dentro de uma empresa, o líder, ele é líder por um motivo e as pessoas o enxergam como líder, e ele é privilegiado nesse sentido para poder ajudar as pessoas, né? Às vezes a moça do cafezinho vai falar uma coisa muito bonita, mas ela não vai ter o mesmo impacto que um líder falar isso para frente, para todo mundo, entendeu? Então, assim, você que é líder, faça isso, né? Promova momentos para poder, enfim, ajudar as pessoas a serem melhores, né? Cada um tem um tempo, cada um está num momento de vida, mas assim, promova esse tipo de discussão, promova esse tipo de diálogo dentro da empresa, promova esse tipo de evento, de reunião com o time para poder falar um pouco sobre coisas que às vezes não estão totalmente relacionadas ao trabalho, mas que vão ajudá-los a serem pessoas melhores. Esse é um tema importante. E o segundo tema importante que eu queria falar também é a gente ter esse olhar para fora também, que é o olhar do que a gente pode fazer para essas necessidades que o mundo tem, né? Que as pessoas que, enfim, sofrem todos os dias, a gente sabe disso, a gente vive no Brasil, que é um país que não tem uma estrutura, né? É um país precário quando a gente pensa em tudo, né? De infraestrutura, de alimentação, tem muita gente que sofre na rua, pedinte, mendigo, gente que sofre com droga, com muita coisa. Então, assim, você que é líder, pense em fazer algo também nesse sentido, né? Um projeto social, né? Uma coisa que você consiga fazer e que você consiga ajudar as pessoas, porque o que não falta são pessoas para serem ajudadas, e que você consiga também envolver seu time nesse sentido, né? A fazer algo que seja bom, que tenha um impacto social, um impacto que você também consegue fazer dentro das suas limitações, mas que seja algo que você não espere do outro, né? Mas que você faça, que você organize, que você promova também essa discussão para falar, pô, o que a gente pode fazer em 2025 para poder ajudar a galera que está pedindo na rua. Aqui em Goiânia mesmo a gente vê, pô, tem um monte de venezuelano na rua o tempo inteiro
E assim, a gente se interessar por isso, entender, cara, onde é que essa galera tá morando, enfim, o que eu posso fazer de fato, fazer alguma coisa, cara, o que mais tem, o que mais tem é coisa para fazer, o que não falta é coisa para fazer nesse sentido, então pense aí, chama o seu time, chama os seus liderados, chama a galera, bate um papo sobre isso, fala, cara, o que a gente pode fazer diferente esse ano, o que a gente pode fazer para ajudar essa galera que precisa, e que seja uma coisa que seja boa de fato, porque às vezes a gente dá alguma coisa que não tem muita, que é um pouco, às vezes a gente dá alguma coisa que é muito, também de novo, superficial, assim, né? O que eu posso dar para essa pessoa para tentar ajudá-la, assim, ajudar de fato, assim, ela a tentar mudar um pouco a cabeça, a querer mudar, enfim, fazer algo que seja de alguma forma maior do que às vezes uma coisa muito assim, objetiva e prática, sei lá. Enfim, eu acho que essa é outra coisa que eu queria deixar. E para hoje é isso aí. Muito obrigado. Um abraço. Se gostou, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e é isso aí. Um grande abraço.